Hoje eu vou falar sobre o livro de Apocalipse. Eu quero falar sobre Apocalipse no capítulo 12 e no versículo 17. Apocalipse 12, 17, a palavra do Senhor diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Palavra tremenda. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E quem é o dragão? A Bíblia, ela descreve Satanás como o dragão. Aqui no livro de Apocalipse, na Bíblia, quando se referem ao dragão, estão falando do diabo, né? Então aqui diz: e o dragão irou-se contra a mulher. E quem é a mulher aqui, no caso, na Bíblia, é a igreja. O dragão é o diabo e a mulher é a igreja. E aqui diz em Apocalipse 12, 17, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de vida. Então essa palavra aqui, ela fala que o diabo, ele se irou contra a igreja, mas aqui fala, aqueles que estão servindo de qualquer maneira, o diabo se irou contra a igreja que está servindo a Deus de qualquer maneira. Não. Aqui ele diz que o diabo se irou contra a igreja, né? Que guarda os mandamentos de Senhor e tem testemunho de Jesus Cristo. Halamada kadish, halamahala. Oh, da calamari dedi que mandou shiribala halarabada di calamanada. E ododishi da bahalarabadi de bidondi kiribala halaribala haladika. Ai, Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Aqui diz que o diabo ele vai fazer guerra contra a minha vida e contra a tua vida. Se você estiver servindo a Jesus, se você estiver sendo como Jesus foi, ninguém vai conseguir. Por mais que eu santifique a minha vida e você santifique a tua, nós nunca conseguiremos ser exatamente igual ao Senhor Jesus. Mas nós conseguiremos ser parecidos, né? E o que é ser parecido com Jesus? É procurar fazer tudo aquilo de verdade, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, a nossa alma e nosso espírito. Fazer aquilo que ele fazia, aquilo que ele manda. Então aquele que é cristão, que se diz ser cristão, mas serve ao Senhor de qualquer maneira, esse o diabo não está preocupado com ele. Nunca vai estar. Porque o diabo sabe que aquele que serve ao Senhor de qualquer maneira, esse não está salvo, não. Esse está perdido. Tem cara de crente, tem aparência de crente. Se veste como crente, fala como crente, mas não é crente. Né? Parece joio, mas parece trigo. Parece trigo, mas é joio. Porque dentro da igreja o Senhor disse: tem o joio e tem trigo. Quando você ora por fora, não dá para você distinguir. Não tem como distinguir quem é joio e quem é o trigo. Não tem. Mas o joio por dentro ele é vazio, ele é sepulcro caiado, ele é oco. E o trigo por dentro ele tem semente, ele tem palavra, ele tem testemunho de vida. Ele guarda o mandamento, ele não se importa com a sua vida, com a sua vontade. Não, ele quer ser igual a Jesus. Ele quer fazer igual a Jesus, ele quer dar o testemunho. E tem muita gente que é assim ainda, são poucos. Como o Senhor diz na sua palavra, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Se assim não fosse, não estaria aqui na palavra da Bíblia. E Apocalipse 12, 17 diz: e o dragão irou-se, ele tem ódio. Ele fica com ódio. Quando o quê?
né? Contra a mulher que foi fazer guerra ao resto da sua semente, que guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus Cristo. Então ele vai fazer guerra, ele tem ódio, ele vai te atacar. Não se engana não, minha amada. Não se engana não, meu amado. Se você está servindo a Deus com teu espírito, se você está verdadeiramente se esforçando para servir a Deus, se você está negando a tua carne, se você está sendo atacado, se você está sendo moído, se você está sendo pisado, se você está sendo massacrado, se você está passando por dificuldade na saúde, está com Jesus. Se está passando dificuldade financeira, está com Jesus. Se está sendo caluniado, está com Jesus. Se está no fogo, está com Jesus. Se está na água, está com Jesus. Seja do jeito que for, tá com Jesus, o diabo vai se irar contra você. E vai fazer guerra contra você, ele não vai cessar. Por quê? Porque quando ele olha para você, e quando ele olha para mim e vê que nós temos a marca de Jesus, ele vê que nós fomos circuncidados no nosso coração, ele vai se irar contra a tua vida e contra a minha também. E ele não vai cessar de querer tirar você da presença do Senhor. Ele não vai cessar de querer matar você espiritualmente, te cansar, te esgotar. Ele vai te atacar em todas as áreas, até você ficar dentro de um quarto depressivo sem força para guerrear contra ele. Porque ele sabe que o crente ungido, o crente consagrado, o crente que guarda o testemunho do Senhor, ele é uma bomba. Aqui te chama, iribadi calamada, te xiricombora. Ele sabe que nós temos autoridade de Lucas 10:19 para pisar na cabeça dele. Lucas 10:19 diz que eu e você, quando nós somos de Deus, nós temos autoridade para pisar na cabeça dele. Lucas 10:19, Jesus falou, eu te dou autoridade para pisar na cabeça da serpente, escorpião e toda a força do inferno, e nenhum dano vai causar você não. Então, não é para ficar triste, né? Difícil é. Quem é que quer passar por luta, por guerra, por aflição? Mas se você está com Cristo, se esforçando para servir a Deus verdadeiramente, e você está sendo atacado e você não está entendendo nada, se você está falando assim, meu Deus, eu estou me esforçando tanto para fazer seguir a tua palavra, para fazer aquilo que o Senhor manda, e eu estou sendo tão perseguido, estou sendo massacrado, fica com essa palavra, amado e amada, né? Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. O dragão é o diabo, a mulher é a igreja, né? E o diabo nunca vai cessar de querer tomar a tua alma e acabar com a tua vida, a tua casa, a tua família, teu ministério, tudo que você tem. Mas fica com Jesus, continua olhando para a cruz, porque o maior está na tua vida, e o maior está na minha vida também. E se Jesus venceu, nós com ele vencemos também. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que também é o meu Deus e o teu, esteja com a mão de poder sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e a minha também, em nome de Jesus.